Bom, se o seu aparelho está com problemas de travamentos durante partidas aí de jogos ou até mesmo durante aplicativos de redes sociais como o YouTube, Telegram, Facebook, você precisa assistir esse vídeo para estar solucionando o problema, tranquilo? Então a gente pode resolver isso de maneira simples, mas é claro que a gente deve levar em consideração as limitações aí do seu aparelho. Isso é muito importante porque esse problema está diretamente relacionado ao esgotamento de memória RAM, como também algumas configurações que a gente vai mostrar aqui no vídeo. Então é interessante que você assista o vídeo até o final, porque se caso você não aplique uma das configurações, já vai dar errado e aí você não vai estar solucionando o seu problema, tranquilo? Então antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários que é muito importante para que a gente possa estar entendendo, caso gere qualquer tipo de dúvida ainda, caso você não consiga fazer algum procedimento aqui, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo da gente é entender o seguinte: em configurações tem uma opção que acaba aqui passando despercebido e a gente nunca acessa essa opção. A gente vai estar vindo aqui nessa opção, né, que seria aplicativos. A gente vai estar clicando aqui em aplicativos, a gente vai estar pesquisando aqui, vai estar clicando aqui em aplicativos e como vocês podem ver tem três pontozinhos aqui, a gente vai estar clicando, certo? Nesses três pontos e vai ter uma opção aqui que é muito interessante para a gente, que seria mostrar aplicativos. Então a gente vai estar clicando aqui e nessa lupazinha aqui a gente vai estar clicando, certo? Nessa lupa, a gente vai estar clicando aqui e digitando a palavra gamer. Certo? Então, a gente quando digita essa palavra game, a gente vai estar clicando nessa terceira aqui, a opção, beleza? Então, aqui você vai estar clicando. E lá na última opção, ó, como vocês podem ver, vai ter alterar configurações de sistemas. Então, a gente vai estar clicando aqui e desativando. Aqui nesse aparelho já está desativado porque a gente desativou, obviamente. Mas no seu aparelho ele vai estar aqui dessa forma. Então, você clica aqui para desativar e aqui é que você acaba voltando, certo? As opções normais aí de sistemas. O que é que acontece? A última dica da gente vai ser a dica primordial. Aqui a gente vai fazer essa sequência de dicas. A gente vai estar voltando aqui, certo? E a gente vai estar abrindo aqui, por exemplo, o aplicativo Free Fire. É claro que essa dica ela vai servir para todos os jogos, né? Inclusive dos jogos mais simples aos jogos mais avançados, e a gente vai fazer aqui com o Free Fire. A gente vai estar abrindo aqui o jogo aqui vai ficar aberto. E uma dica que a gente faz é o seguinte: antes de abrir qualquer tipo de aplicativo de jogo, quando você vai jogar muito, ou qualquer tipo de aplicativo de rede social, como YouTube, Telegram, Facebook, você deve fazer o seguinte: antes de abrir o aplicativo do jogo, você vai voltar aqui, certo? Você vai ter que vir aqui nessa opção, ó, configurações, opções de desenvolvedor antes de abrir o aplicativo do jogo. Você vai estar vindo aqui nessa opção. Deixa eu só voltar aqui, ó, serviços em execução. Serviços aqui em execução. E como vocês podem ver, o Free Fire ele consome essa quantidade de 610 megas aí de 610 megas de memória RAM, tranquilo? Então, esse aplicativo aqui, daqui a pouco ele vai fechar, porque ele está automático para fazer isso, né? A gente finaliza a atividade dele em segundo plano, e essa quantidade ela vai ser somada a essa daqui, ó. Então, vai dar em torno aí de 1.3 GB daqui a pouco. Por quê? Porque ele vai fechar automaticamente. E como você pode ver, só tem de livre aqui 690 MB. Daqui a pouco isso aqui vai dobrar, porque essa quantidade de memória aqui do Free Fire, ela vai vir para cá, porque o aplicativo vai fechar. Então preste atenção que vai acontecer exatamente isso, né? Essa quantidade de memória livre é o que a gente deve estar atento. Agora vai aumentar, vai dobrar, 1.3 GB de RAM, tranquilo? Então a gente consegue estar verificando isso no aparelho de uma maneira simples, acessando aqui essa configuração. O que é que a gente deve se atentar aqui nessa parte? Que a quantidade de memória livre tem que ser uma quantidade suficiente para que o seu aparelho, durante a partida, nas variações aí de dificuldade na sua partida, ou nas variações de qualidade de resolução, você tenha como tá dando margem aqui para memória livre. Porque se caso tá dando margem aí de variação para sua memória livre, porque se caso você deixe tudo limitado, ou seja, vamos dizer que o seu Free Fire está ocupando aí 700 megas de memória RAM. Então, se você tem apenas livre 700 megas de memória RAM, o seu aparelho automaticamente ele vai travar. Então, seu aparelho tem que estar sobrando. Quando vocês viram aqui que a quantidade de memória interna aqui, que é a quantidade de memória RAM do Free Fire
que a quantidade de memória RAM do Free Fire estava em 630 MB, 610 MB, isso significa dizer o quê? Que no mínimo você deveria ter livre aí 600 MB, que era o que geralmente que era o que tinha realmente aqui de livre naquele momento, tranquilo? Então, antes de você começar uma partida, você deve verificar aqui os aplicativos que estão consumindo memória RAM. É claro que você não vai verificar os aplicativos de sistema, que são esses aqui, ó. E para você saber qual é o aplicativo de sistema, se você tem esse tipo de dúvida, quais são os aplicativos de sistemas? Os aplicativos de sistema são aqueles que você não baixa, que já vem no aparelho. Então, todos os aplicativos que você baixou, você deve estar clicando nele. Por exemplo, a gente vai estar clicando aqui em um aplicativo para fazer essa simulação aqui para vocês. A gente vai estar clicando aqui nesse aplicativo. Deixa eu só voltar aqui. Como é um aplicativo de sistema, fica um pouco mais difícil, mas a gente vai estar clicando aqui nesse aplicativo de Bluetooth, um exemplo. A gente vai estar clicando aqui em parar, caso fosse um aplicativo, por exemplo, aí de banco, um aplicativo que você tem, que você baixou na Play Store. A gente clica aqui em parar e a gente volta, porque quando a gente clica em parar, a gente finaliza aqui o aplicativo e, consequentemente, a memória que ele estava consumindo, ele vai ser somado aqui à memória livre do seu aparelho, e isso vai fazer com que o seu aparelho fique com mais memória livre, evitando assim esse tipo de situação do aparelho estar travando. É claro que vírus no seu aparelho smartphone também pode gerar esse tipo de travamento. E, inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal, que vai aparecer aqui no card, como também na descrição, para estar eliminando os vírus aí do seu aparelho, tranquilo? Então, antes de mais nada, a gente tem mais uma dica aqui que é muito importante. Quando você for começar aqui uma partida, o interessante é que você tenha no mínimo 45% de porcentagem da sua bateria, porque até a limitação na porcentagem da sua bateria, quando a gente fez alguns testes abaixo de 45%, o seu aparelho começa a travar, tranquilo? Então é interessante que você tenha no mínimo 45% da bateria para que a gente possa estar rodando os aparelhos, os aplicativos aí de uma melhor maneira, sem travamentos. Outro detalhe importante é que quando a gente está com armazenamento interno cheio, ou seja, quando a gente tem aqui na galeria fotos, quando a gente tem aqui arquivos que estão consumindo muita memória interna do seu aparelho, é interessante que antes de você começar a partida prolongada, para que ele não fique travando e aí saindo do jogo automaticamente, é interessante que você elimine esses arquivos para estar evitando esse tipo de problema, tranquilo? Então, você deve fazer essas dicas aí passo a passo. Caso tenha qualquer tipo de dificuldade, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai estar gravando vários conteúdos. E deixa o like aí, que é muito importante para que a gente possa estar alcançando mais pessoas com essas dicas gratuitas, tranquilo? Então, se esse vídeo te ajudou, deixa aí teu like, que é muito importante para que a gente possa estar ajudando ainda mais pessoas com esse tipo de dica, tranquilo? Então, até o próximo vídeo e valeu!